receber amigo na bancada e hoje a gente tem a satisfação de receber aqui o professor, jornalista, especialista em marketing político, José Rios. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa aqui. Eu queria em primeiro lugar, dar um bom dia a você, bom dia a Vitor, que não está aqui presente, e, sobretudo, bom dia mais especial a quem está ouvindo a gente, seja no carro, seja em casa, seja no trabalho. Tá? Um bom dia para todos aí. Daqui a pouco a gente vai bater esse papo. Com certeza. Vamos falar de cenário político para 2026, com o olhar de quem costuma se especializar na forma de encantar o eleitor, de atrair esse eleitor e de, por vezes, mexer com a cabeça desse eleitor de tal forma em que ele pule o muro, quem sabe? Então, daqui a pouquinho, o José Rios vai falar um pouquinho mais conosco aqui a respeito do marketing político. Antes disso, você que acompanhou o Jornal Band News de hoje, você que está acompanhando aí o @Victor do Jornal, que é o X, o X, antigo Twitter, né, de Victor, está acompanhando que desde ontem de noite ele se ocupou em telefonar para tudo que é gente do meio político, para tentar entender o que aconteceu ontem no encontro entre o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Um encontro numa conversa reservada que tem dado muito o que falar, mas aí eu vou desejar boa tarde a Victor Pinto e vou deixar que ele destrinche mais para a gente sobre esse assunto. Fala, Victor, boa! Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham na tela da Band, no som da Rádio Band News. Eu venho aqui falar de uma reunião que aconteceu ontem entre Gedel Vieira Lima e o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, que gerou muita curiosidade no meio político e abriu uma série de hipóteses sobre movimentos de 2026. O encontro, ele foi revelado pelo próprio Gedel nas suas redes sociais, foi descrito como uma longa conversa sobre os cenários da Bahia e do Brasil, mas a falta de detalhes tratou de alimentar as especulações, especialmente no momento em que o MDB tem aí lutado pela manutenção do seu espaço na chapa governista. E do outro lado também tem o nome de Zé Ronaldo, que volta a circular como peça importante no tabuleiro estadual, até então ligado a ACM Neto. Ontem à noite eu conversei com os dois, Gedel confirmou que foi de fato uma conversa longa, disse ter consideração pessoal e política por Zé Ronaldo, mas eu questionei se houve convite de filiação, se teve alguma tratativa sobre candidatura de 2026. A resposta foi direta. A conversa foi muito boa para os dois, mas ele prefere manter o sigilo do conteúdo. Mas eu também falei com o Zé Ronaldo, que adotou um tom ainda mais cauteloso do que Gedel. Disse que estava devendo a visita há alguns meses, negou qualquer discussão sobre filiação partidária e resumiu o encontro como uma boa conversa entre duas pessoas que gostam muito de política. Nada foi oficialmente colocado na mesa, mas o encontro claramente não passou desapercebido e, claro, diante de um cenário, como eu disse, o MDB tem acompanhado aí as especulações do PSD ficar na vice da chapa do governador Jerônimo Rodrigues. Zé Ronaldo, do outro lado, tem sido especulado agora para ser um possível vice de ACM Neto, mas está ainda um pouco magoado com o ex-prefeito de Salvador. O encontro entre os dois tem gerado bastante burburinho e, claro, pode resvalar, pode ecoar em outros fatos políticos ainda este mês de janeiro. Como eu costumo dizer, a conferir. E olha, minha gente, isso é uma novela que com certeza amanhã no Jornal Band News ou a qualquer momento em edição extraordinária, você com certeza vai ouvir falar mais algum capítulo, porque com certeza já vai sair alguma pontinha, alguma informação daquelas que até agora a gente ainda não conseguiu escavar. Eu via agora há pouco, né, logo depois do almoço, via comentários de colegas setoristas de política já conjecturando que o encontro tenha perturbado a mente de pessoas na ala governista, uma vez que Zé Ronaldo, indo à casa de Gedel, no momento em que o MDB está de olho, já que a posição de vice pode ser rifada a qualquer momento para manter a família Coronel na chapa de Jerônimo Rodrigues. Então, todos esses encontros que podem ser considerados desencontro para alguns podem gerar repercussões na chapa de 2026 e a gente está aqui atento para trazer para você a atualização a qualquer momento, tá bom? Então, ligado sempre nos 99.1 da Rádio Band News FM e, claro, na tela da Band ou no nosso canal oficial no YouTube. 2h06, vou aproveitar que a gente está falando de chapa de 2026, a gente já apresentou José Rios aqui, professor, jornalista, especialista em marketing político. O
que a gente pode chamar de diferente nesse processo, né, de concepção? A campanha política começou antes da hora, se compararmos 2026 com 2022? Primeiro que eu acho que as campanhas têm começado bem antes da hora, né? Ou não tem terminado, né? Ou não tem terminado. E assim, sobre aquele manto do pré-campanha, né? O pré-campanha, você tem aspectos jurídicos que você não pode falar alguma coisa, não pode falar outra coisa, tá? Você não pode pedir voto explicitamente. E a campanha, a gente teve uma diferença bem grande, porque a última campanha presidencial, por exemplo, a gente vinha de um período pós-Covid. E um período importante, e um período onde também a gente tinha um ex-presidente que estava cumprindo pena e tinha sido recentemente absolvido, né? E é importante a gente citar, antes de eu concluir esse raciocínio, que a política, no marketing político, a gente tem 3 elementos importantes para poder te explorar. Nós temos a dimensão cognitiva, é o que as pessoas aprenderam. Nós temos que são as emoções. As paixões. As paixões. Temos a dimensão avaliativa. Mas só que o que você aprendeu e as emoções, ela influencia nesse momento da avaliação. E isso foi bastante favorável, na minha leitura, para o atual presidente Lula na campanha eleitoral contra o, então, na época, presidente Jair Bolsonaro. Se você parar para analisar, eu até brinco com meus colegas, falando sobre Bolsonaro. Se Bolsonaro fizesse 2 coisas, falasse somente 30% a menos do que ele falava durante o mandato dele, e ele fosse solidário com as vítimas da Covid, hoje o presidente seria ele. Entendeu? Porque a margem foi muito pequena. Muito pequena, foi bastante apertada. E assim, independente daquilo que o pessoal chama de pesquisa, a pesquisa não revela, a pesquisa revela o cenário daquele momento. O retrato de um Não momento, é, velho? né? Então, assim, pense o seguinte, eu vou fazer um exame de sangue. Aí, no meu sangue está faltando, no meu exame de sangue, o resultado deu que está faltando vitamina D. Pronto, o médico vai fazer uma suplementação dessa vitamina D, eu vou fazer um novo exame, obviamente, agora as taxas estão normais. E é por isso que mais adiante, e a gente, enquanto profissionais de marketing, a gente faz essas leituras e prescreve esse medicamento. Foi o que aconteceu no período da eleição passada. E aí a gente vai trazer agora para a eleição atual. Você vê que o campo está bastante, o meio de campo, vamos chamar assim, está bastante embolado. A última pesquisa agora que saiu, você vê que as margens a diferença estão bem pequenas. E aí as pessoas falam, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai sair candidato, mas com a diferença de 7% para esse momento é uma diferença pequena, ele já sai bem. E aqui não estou dizendo que ele vai ganhar ou que ele vai perder de maneira nenhuma. É uma disputa eleitoral e quem vai decidir isso é o eleitor. Me permita, é a mesma discussão que a gente traz sempre para essa bancada sobre a situação de Jerônimo Rodrigues. Quando ele começa a concorrer com a ACM Neto, ele começa um Zé Ninguém, ele é um desconhecido. Então ele começa com uma margem de traço, né, como a gente chama, ele começa com traço. Virou governador do estado. Nesse momento, quando ele apresenta uma pequena diferença para a ACM Neto, a gente sempre compara, olha, são as primeiras pesquisas para a eleição. Se lá atrás ele era um traço e ele venceu, não se deve subestimar o fato dele estar abaixo de ACM Neto e a ACM Neto continuar liderando nas pesquisas de opinião. É basicamente a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. E eu lhe digo mais. Uma campanha ou pré-campanha, vamos falar de pré-campanha, nós não estamos em campanha ainda, uma pré-campanha, ela se vale das oportunidades. Os profissionais que estão assessorando, eu diria meus colegas, que estão assessorando esses candidatos, eles estão observando as oportunidades. É como você está no espetáculo. Tem um livro aqui quero sugerir para aqueles bons leitores, ouvintes, de Roger Gerhard Schwarzenberg, que chama-se O Estado Espetáculo, onde ele coloca o candidato enquanto a vedete, ou seja, a pessoa que fala para as pessoas. Sim. O marqueteiro, ele está na coxia e a plateia são os eleitores. A plateia pode aplaudir ou vaiar, depende do que ele apresenta ali, depende do que ele constrói, depende também de como você divide. Parece até uma discussão acadêmica, mas não tem nada a ver de acadêmica, né? Apesar não deixa de ser, nunca vai deixar de ser. Então, assim, você tem dentro do marketing o que comumente de produto, preço, praça e promoção.
E a gente... Quem é o produto? O produto é o político, é o candidato. O que é o preço? O preço não é mensurado no marketing político como um produto que você... o preço custa R$ 99,90. Aquele preço psicológico que nunca é 100, mas R$ 99,90, que as pessoas leem enquanto R$ 90. Às vezes a pessoa vai compra de R$ 99,90 e pega um transporte, gasta 2 transportes, mas no compra de 100 que está do lado dele. Mas ela tem uma sensação. Na política, a gente tem... O preço a gente chamaria de valores. Quais são os valores que foram construídos ao longo? Como esse candidato está se posicionando? Qual a bandeira que ele levanta? Aí vamos voltar em 2000, a última eleição, não foi? Que foi 2020... 24 para a prefeitura e a última 22. Presidencial, 22. A última eleição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se posicionava como armamentista. Se você que está ouvindo aqui concorda ou não concorda, é uma outra coisa. Mas ele tinha um posicionamento. São os valores dele. Ele se posicionava como uma pessoa Deus, pátria e família. Tinha um posicionamento. Assim como Lula se posicionava com bandeiras sociais, com bandeiras voltadas para o campo, para o agricultor, do agricultor familiar. Então, a causa de Lula é uma causa social. E tinha um posicionamento. Então, você tem o produto, o candidato, você tem o preço, que são os valores, que é aí que é construído o posicionamento. Como é que você vai distribuir? Qual é a praça que você vai trabalhar? A praça, eu diria, é esse cenário que você acabou de falar. E a promoção, o que a gente já sabe, toda a comunicação para a gente atingir exatamente aquela dimensão límbica do cérebro, já fazendo alusão à neurociência das emoções. Mas as pessoas só vão se emocionar se aquele conteúdo for significativo para ela. 2h13. Você sintonizou o rádio agora, acabou de conectar aí na televisão, acabou de conectar no nosso canal no YouTube. Eu sou Luiz Felipe Veloso, esse é o Boa Tarde Bahia. Estamos conversando com o professor José Rios, ele que é especialista em marketing político. Ontem estava nesta bancada aí onde você está sentado o ex-ministro João Roma. Ele disse que não é, mas se estão dizendo que ele é, ele aceita. Pré-candidato ao Senado Federal na chapa de ACM Neto. Ele disse que publicamente nunca declarou, mas como tem colocado desta forma, nunca negou. Óbvio, então traduzindo para bom entendedor, ele é de fato pré-candidato ao Senado Federal. E eu perguntava para ele assim, todo esse imbróglio que a chapa de ACM Neto tem aceitado, não definindo os nomes logo, portanto cometendo o mesmo equívoco das últimas derrotas, das últimas eleições, por não já colocar o time para frente e não trabalhar dessa forma. E permitindo que um problema da casa alheia, que é a relação da possibilidade da chapa puro sangue versus o desejo de Ângelo Coronel e da família Coronel compor essa estrutura e todo esse embate, atrapalhar de alguma forma a definição da chapa de cá. Eu perguntava, Roma, você não acha que isso de alguma forma vai conduzir a ACM Neto a cometer um mesmo equívoco? E aí vou te adiantar a resposta dele. Ele disse aqui pra gente o seguinte, que primeiro, já há uma diferença em relação à última eleição, porque Neto tem dialogado mais e tem se aproximado mais dos seus pares, então ele disse que isso já é um ponto favorável, mas ele disse o seguinte, considerando o fato de Coronel ser um senador eleito e tudo que ele tem a oferecer, né, não se pode deixar de lado a possibilidade de ter uma figura dessas compondo uma chapa que deseja superar alguém que tem a caneta na mão. José Rios, mercadólogo, marqueteiro político, mercadólogo não gosta muito de ser chamado assim, mas marqueteiro político. Na sua visão, o grupo de ACM Neto está acertando ou errando, deixando para tomar decisões, aguardando a casa alheia? Eu vou devolver, inclusive, essa pergunta até para o ouvinte. Vou complicar a vida do ouvinte agora. Até que ponto ele está acertando, até que ponto ele está errando? Porque, assim, uma vez também que ele define nesse momento, eu vou me colocar agora se eu estivesse nos dois lados, entendeu? Se ele aceita nesse momento, ele pode complicar negociações futuras. Vamos pensar o seguinte, nós estamos na boca do carnaval agora. O carnaval está daqui a o quê? 20 e poucos dias, tá? Os olhares, por mais que seja um evento que a gente também considera político, tudo é política, tudo são trocas, você tem
a concentração do olhar da população, que é a plateia. Se lembra? Uhum. Vedete, a plateia e a coxia. Então, o que é que quem está na coxia é o diretor da peça. E não estou dizendo aqui que estamos falando de uma peça teatral. Sim, Nós estamos falando de uma representação pública. Então, até que ponto? Às vezes você executa um determinado monólogo ou uma música, vamos ver a reação das pessoas, como as pessoas vão reagir. Então eu posso ter um colega que está trabalhando para um ou para outro, que, olha, vamos segurar um pouquinho. Pode ser acertada? Pode. Pode ser equivocada, como você bem falou? Pode sim. Pode ser muito equivocada isso, de você não sair logo com esses nomes, para poder já começar. Essas pessoas podem começar também a já fazer as suas pré-campanhas. Uhum. Essas pré-campanhas já podiam estar trazendo bons frutos para Considerando que Coronel tem uma quantidade gigante de prefeituras no interior do estado. Se a gente olhar o PSD, são o quê? São 115, 110 a 115 prefeituras? É o maior primeiro. partido, isso. É o primeiro. Então, assim, você tem, se eu não me engano, é o PSD, o PT, a Avante e depois o PP, o Progressista. São os 4 que são... Mas o PSD é o primeiro. O PSD é o líder. Que está lá, diria, Partido Social da dianteira. Eles estão na frente. Então, assim, o PSD, ele está na frente. Então, assim, pense o seguinte, você falou da chapa Puro Sangue. Agora quem vai falar é José Rios, que está falando aqui, tá? Eu acho o nome equivocado. Se eu tivesse do outro lado assessorando, vamos chamar de uma outra coisa. Porque quando você chama Puro Sangue, você excluiu um monte de gente. Eu já começo a pensar por aí. Sabe a dimensão afetiva que nós falamos no início? Então, você é puro sangue, o cara excluiu as pessoas. Então, tudo pode acontecer, ou inclusive nada. Pode chegar lá na frente, o coronel, bom, fizemos um acerto para poder, eu vou entrar na chapa. Ou então, ele pode aceitar a proposta, né? Qual é a proposta? Ele ser o suplente. De Wagner. Exatamente, tá? Que assim, me desculpe quem é seguidor de Coronel, de Wagner, que está nos ouvindo aí agora. Eu, no lugar de Ângelo Coronel, eu não aceitaria ser suplente. E há quem diga que ele se recusa sair É a mesma coisa de eu ser atacante, que faço 3 gols por jogo e você substituído por um cara que não faz nenhum. Não estou dizendo que é o caso de Wagner. Mas assim, é a mesma sensação. Por que ele me tirou desse jogo aqui, se eu sou um capital político importante? Então, eu acho que poderia ser melhor pensado entre os estrategistas. Não é só o político está ali na frente, o político faz política. Os estrategistas que estão... São os conselheiros, os reis. Na Idade Média, tinham seus conselheiros que nem apareciam. Era o rei que decretava, era o rei que determinava, mas por trás você tinha um conselheiro. Majestade, cuidado, isso pode dar problema nisso, isso pode dar problema aqui. Então, assim, eu acho que Coronel é um nome, como você bem falou, importantíssimo, que se eu tivesse na base do governo, eu jamais deixaria escapar isso, porque pode ser uma vantagem importante para o candidato ACM Neto. E, aliás, né, precisa ficar claro para todo mundo que nos acompanha, ontem a gente já deu uma pincelada nisso, é importante a gente não deixar passar essa questão. A permanência de Coronel, mantendo uma chapa, repito, puro sangue, como é bem chamada aí pelo pessoal do PT, com Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e Jacques Wagner, a aceitação de Coronel, por exemplo, de uma vice, criaria-se, ou já está criando, só por ter sido conjecturada, já está criando um problema com o MDB. Não à toa está preocupando tanta gente essa conversa de ontem de Zé Ronaldo com Gedel Vieira Lima. Por outro lado, a possibilidade de ida de Ângelo Coronel para a base de Neto sem o PSD, porque Otto Alencar já disse que em hipótese nenhuma, uma vez que Neto já avisou que não vai apoiar, que apoiaria um candidato, né, que está ali no prisma do bolsonarismo, quer queira, quer não, né? Seja Caiado, seja Flávio Bolsonaro, o próprio Tarcísio de Freitas. Então, Otto Alencar já disse que ele não fugiria ao critério dele, da história, que ele foi contrário aos Bolsonaro até aqui e não faria diferente. Então, caso Coronel vá para a base de Neto, seja pelo Republicanos ou pelo Progressistas, enfim, se criaria um problema com Republicanos, que tem dito que não vai aceitar menos do que já tem. Então, de um lado ou de outro, Coronel está virando
de solução a problema, porque para onde ele for, vai gerar problema, apesar de ter solução. Apesar de todos os problemas que a gente tem, vamos resumir aqui a candidatura a governo aqui na Bahia. A gente tem 2 candidatos competitivos, apesar de a gente ter uma rejeição muito significativa em relação ao governador do estado. Mas a gente tem ele é um candidato competitivo e a ACM Neto também é um candidato competitivo. Eu acredito que a ACM Neto, inclusive, vem mais forte dessa vez. Até pelo tipo de linguagem que ele começou a adotar. Antes ele trazia uma linguagem, ele está se reposicionando. E é importante, a gente falou sobre posicionamento, né? Posicionamento de mercado. Vou dar um exemplo, para antes de entrar nessa. Lula, ele perdeu 3 eleições, correto? Sim. 3 eleições. Antes de se eleger a primeira vez. Foi Collor e 2 para Fernando Henrique. Ele tinha um posicionamento naquela época. Duda Mendonça, que Deus o tenha, né? Que inclusive é meu amigo, entendeu? Eu diria... é meu amigo, que a presença dele está aqui. O corpo dele que já não está, o espírito dele está presente. Que é um grande profissional, há pessoas que não gostam, tem colegas que não gostam dele, mas é um direito. Eu gosto bastante, entendeu? Sou suspeito até para poder falar, mas Duda pegou Lula e reposicionou ele. O Lula que era o sindicalista, o Lula que brigava, ele virou o Lula paz e amor. O Lula que aparecia Lulinha, paz e amor, a esperança venceu o medo, as frases sugestivas. Você se lembra que um dos primeiros comerciais de pré-campanha, a pré-campanha é mais antiga do que a gente pensa. Com certeza. Um dos comerciais tinha um rapaz jovem chamado Meu Nome é João. Você se lembra dessa campanha que ele diz, meu nome é João, sou brasileiro, amo o meu país. O que foi que Duda inteligentemente fez? Tirou a imagem física de Lula, que já estava desgastada por 3 eleições, e botou um jovem falando em nome dele. E traçando, curiosamente, né, traçando um perfil do que seria o eleitor de Lula, trazendo características do povo comum, para que a pessoa fizesse uma autoidentificação, né? Na época foi uma sacada, e me lembro que foi fruto de muitos estudos e muitas análises nas academias. Eu vou aproveitar isso que você acabou de falar, pessoa comum. Duda me falou isso lá naquela casa dele, lá em Maraú, lá em Itaipu de Fora. Lá ele me falou que esse menino, ele não era nem ator, ele tinha 5 atores profissionais. Olha. E eles, não, eu quero esse, eu vou dirigir esse, eu quero uma pessoa da comunidade. Uma pessoa que tem esse lugar de fala, que eu dirijo ele. Então, todos os atores profissionais perderam. Perderam para ele. Ele pegou e disse, eu vou dirigir, vou fazer essa campanha. E passou essa verdade. Então, uma estratégia de reposicionamento. Voltemos agora aqui para hoje a ACM Neto. A ACM Neto, ele está se reposicionando. A linguagem de ACM Neto, ela está ganhando voz. Ou melhor, ganhando não, ela está ampliando a voz dele. A voz dele, inclusive, nas redes sociais. Claro, sempre vai ter ajuste, vão precisar de ajustes. A linguagem do governador precisa de ajuste, tá? E assim, isso fica para meus colegas que estão lá para poder decidir, entendeu? Se quiser perguntar alguma coisa, para alguma sugestão, tá? Eu tenho um lado específico que eu não vou falar aqui. Prefiro não falar. O marqueteiro político vai ter sempre trabalho. Sempre vai ter trabalho. E trabalho não. Muito trabalho. Porque a gente é como, eu diria, numa guerra, é aquele general que não pode se emocionar. A gente, de maneira nenhuma, pode se emocionar. É aquela pessoa que fica serena lá, sentado, vê os problemas, atrás, calma. Porque a pior coisa é um exército desestabilizado. Se o general, que é o estrategista, estou colocando o general não como relação de poder, como estrategista. Se o general ele se desestabiliza, o exército inteiro se desestabiliza. O referencial, né? É o referencial. É exatamente isso aí. José Rios, mercadólogo, marqueteiro político, professor, jornalista. Quero agradecer demais por esse papo, dizer que os microfones continuam à disposição. Agora aproveite e deixa aí no Instagram, rede social, para quem quiser saber mais de você. Pronto. Meu Instagram é josérios.mkt de marketing. @josérios.mkt.
Nesse momento, eu como estrategista, ele está fechado. Mas podem pedir que eu analiso e depois autorizo. Pode ficar tranquilo. Mas por conta, eu não divulgo assim o meu trabalho, porque eu sou aquele da coxia. Tá? Eu queria também fazer alusão que nós também temos uma agência. Nossa agência chama-se AIDU e a gente trabalha com comunicação pública e eu chamo de comunicação PP. Pública e privada. E eu tenho mais 2 sócios, né? A Nayane, ministro, e o Anselmo Duarte, que a gente trabalha junto, que foi um encontro maravilhoso que nós tivemos. Assim, Nayane me procurou num determinado momento, e assim, ela solteira profissionalmente, porque ela é casada com o Anselmo. Então, ela solteira e eu solteiro também, porque eu tinha desfeito um negócio, tinha pouco tempo, né? Cada um seguiu para o seu caminho. E o que é o solteiro? É só inteiro. Eu não acredito que está faltando nada. Se você está só inteiro, você vai suplementar. Eu diria que nós 3 representou uma suplementação de estratégias, tanto para trabalhar no privado, que a gente tem uma equipe para trabalhar o privado, uma equipe do público. Tá? E queria agradecer a você muito por essa oportunidade. Portas sempre abertas, microfones sempre à disposição. 2h27, olha, sabe aquele lembrete de sempre? Tá acabando aqui na tela da Band. Tá acabando aqui na tela da Band, mas eu sigo na Rádio Band News FM e sigo também no YouTube oficial da Band Bahia. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Lembre, participe, interaja, manda para cá sua mensagem pelo 719-8729-5248. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre carreira com um especialista em marketing, um palestrante na área de marketing digital. A você que ficou até aqui, um abraço, viu? Tchau, tchau.